O que Trump diz precisa ser ouvido com muita atenção. Quando houve a guerra de 12 dias no Irã, Trump deu ao Irã 2 meses para se reorganizar. E o que aconteceu? O que está desesperando o regime ou o cartel é tentar tirar as drogas, porque, no fim das contas, o que sustenta o cartel de Maduro é o dinheiro do tráfico. Adivinhem quem não estará presente em uma reunião da OTAN amanhã pela primeira vez desde 1991? Em outras palavras, a primeira coisa seria isso: uma chuva de mísseis, mísseis de cruzeiro, drones armados atirando em alvos, drones de observação. Se a Venezuela ousar disparar de volta, ficará sem forças aéreas e sem forças de defesa antiaérea. Octávio Pérez, coronel aposentado da Marinha dos Estados Unidos, ex-oficial de inteligência, por ter nos atendido com tanta rapidez após a divulgação da notícia. Coronel Pérez, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco. Distinta senhora, muito obrigado pelo convite. Eu começo pelo plano de contingência. O senhor é um homem de inteligência? O senhor esteve na Marinha. Em que consiste um plano de contingência que está pronto para quando a situação se apresentar? Bem, primeiro aí você tem que falar de operações cívico-militares, tem que falar sobre o que acontece se houver uma implosão de poder, o que acontece se os 3 principais caciques saírem da Venezuela, quem assume o controle, como você mantém o povo informado. Pense no que eles fizeram, os chineses com os sistemas de informática que controlaram os cartões de integridade, que têm controle sobre a dissidência operando e que há pouca informação na Venezuela. Vou te contar uma das capacidades de um porta-aviões que as pessoas esquecem. Durante o tsunami de 2015 na Indonésia, um porta-aviões tem 2 estações de televisão, uma analógica e uma digital, tem 2 estações de rádio, tem um hospital, pode abastecer 60 mil casas com energia nuclear, ou seja, com eletricidade. Ou seja, um porta-aviões chega à costa e pode estabelecer, pelo menos, digamos, colocar a Maria Corina na televisão, colocá-la transmitindo de uma fonte de rádio e coordenar com os elementos que restarem que possam trabalhar caso haja forças dissidentes. Se houver oficiais que não cooperam com o madurismo para estabelecer algum tipo de segurança no que esses indivíduos, isso é no caso de uma implosão de poder, que saiam de repente e deixem o país em total caos. Lembre-se de que há inúmeros bandidos e motoqueiros que vão continuar fazendo o que sempre fizeram, porque é a única coisa que sabem fazer. E eles vão ficar desesperados porque já não tem mais ninguém para pagá-los, ninguém para apoiá-los, e sabem que o povo vai se voltar contra eles. Então, a contingência tem que considerar o dia seguinte. Claro, isso me faz lembrar, coronel, do que fizeram com Maria Corina Machado, justamente há talvez 3 semanas, 1 mês, em um evento em Miami. Se havia um plano para as primeiras 100 horas. E eu me lembro claramente que perguntaram a Maria Corina qual era o plano para as primeiras 100 horas. E lembro que ela disse, entre 3 coisas que mencionou, a primeira foi controlar a ordem pública, controlar as fronteiras. Disso eu me lembro, mas a ordem pública estava em primeiro lugar. Claro que sim, porque assim que você puder começar a reabastecer aviões que venham com suprimentos de comida, ou seja, você tem que manter o povo informado, que é o mais importante. Como te disse, o porta-aviões tem estações de televisão e rádio nas quais um governo livre, dando instruções, dando diretrizes, não façam isso, não façam aquilo. Se virem algum elemento motorizado, enviem uma mensagem eletrônica. Também fornecem sistemas de cobertura de informática, porque uma coisa que você vai ter que fazer é eliminar as torres da Huawei. Os chineses durante muitos anos venderam esse sistema de controle, de repressão contra o povo e dissidentes. Então isso é outra coisa que as pessoas precisam entender, que não é apenas a informação, é estabelecer a calma, estabelecer a ordem. Tudo isso faz parte da contingência do day after, como diz uma dominicana, o dia depois do evento. Agora, se isso demorar vários dias, ainda assim, para que Maria Corina e os dissidentes possam usar a base de televisão e rádio nesse porta-aviões,
para se comunicar com o povo durante a crise. E como te digo, estabelecer essa comunicação para que as pessoas se sintam informadas sobre o que está acontecendo e dar diretrizes para que não vão a um lugar onde há um alvo. Os alvos primários serão as pistas clandestinas, os aviões cheios de carga, os centros de distribuição e, como disseram na reportagem anterior à sua, possivelmente laboratórios na Colômbia que estão na selva. Mesmo que Petro reclame, por muitos anos você sabe muito bem que o Exército de Libertação Nacional e os remanescentes das Farc operaram impunemente cruzando a fronteira com a conivência do que foi a Guarda Nacional da Venezuela e do que é agora o Cartel dos Sóis, que são os que traficam a droga, levam para esses aeródromos, para essas pistas clandestinas e mandam para Santo Domingo, mandam para o Haiti. E, aliás, uma das coisas que Rexed disse é que 91% dos envios por mar diminuíram desde setembro. Também, se você ouvir os relatos que vêm da República Dominicana, que, aliás, durante o fim de semana deram permissão aos americanos para usarem seus aviões, seus aeroportos e pistas e portos para suas embarcações para esta operação. Por quê? Porque aumentou a quantidade de voos. Assim é em tudo relacionado ao narcotráfico. Pela primeira vez, apreenderam mais de 54 toneladas, quando antes era 4 toneladas no ano passado. O que está desesperando o regime ou o cartel é tentar tirar as drogas, porque, no fim das contas, o que sustenta o cartel de Maduro é o dinheiro do tráfico. Então, isso é o que é um plano de contingência. Agora, falando em detalhes importantes, é por isso que você precisa ler todas as notícias. Adivinhem quem não estará presente em uma reunião da OTAN amanhã pela primeira vez desde 1991? Marco Rubio. O que isso lhe diz? Claro, sim. Marco Rubio ficará em Casablanca ou em Washington. Algo importante acontecerá. Agora, a data que você mencionou quando foi a conversa com Maduro foi no dia antes do Dia de Ação de Graças, que é comemorado nos Estados Unidos na última quinta-feira? Foi no dia seguinte? Foi no sábado? Ele disse várias vezes que deu uma semana. Quando termina essa semana? Porque, veja, o que Trump diz precisa ser ouvido com muita atenção. Quando houve a guerra de 12 dias no Irã, Trump deu ao Irã 2 meses para se reorganizar. E o que aconteceu? No dia 32, Israel e os Estados Unidos atacaram os bunkers em Isafan, em Fordo. O que estão dizendo é que é iminente, questão de horas, de dias. Não foi dito explicitamente, mas na reunião de ontem já estavam falando dos alvos e desse plano de contingência. Ou seja, já temos o pão pronto para ir ao forno, não sei quanto tempo vai assar, mas em breve comeremos pão. Em outras palavras, já estamos na fase 2, que seria atacar laboratórios, pistas clandestinas, centros de distribuição e, se conseguirem, encontrar algum líder do cartel das ordens. Isso não vai ser como dissemos anteriormente em Maracaibo, em Valência, em Caracas. Isso vai acontecer em lugares onde eles estão fazendo a transferência e se houver membros do ELN ou das Farc, e se isso se estender e respingar no Peru, no Equador, ou em qualquer outro desses lugares como a Colômbia, também pode ser que um laboratório ou outro também receba a visita de um drone ou a visita de um míssil de cruzeiro. Agora, Coronel Pérez, vamos falar justamente dessa fase, da fase 2, desses ataques por terra que o presidente Trump disse serem iminentes. Em que consistiria? Ou seja, eles usam drones, usam mísseis, eles usam aviões, disparam a partir do porta-aviões. Ou seja, claro, temos curiosidade em saber como é a implementação ou como o senhor imagina que seja, evidentemente. Bem, já sabe que no domingo ele disse que é uma zona de exclusão aérea e isso é feito para a aviação civil. Vimos o que aconteceu na Ucrânia em 2014 a 2011, quando derrubaram um avião da companhia aérea tailandesa e civis inocentes morreram por causa de um sistema antimíssil russo que foi disparado pelos russos e isso foi comprovado. E é por isso que começa com a zona de exclusão aérea. Ninguém pode voar sobre a Venezuela e as companhias aéreas internacionais
Inclusive, as russas, chinesas e o Sr. Erdogan, com a Turkish Airways, desistiram de prestar serviço à Venezuela. O que te diz que qualquer coisa que voe nesse aspecto pode ser mísseis de cruzeiro disparados, os B-52, por sinal, hoje de manhã, às 2 da manhã, um par de B-52 e B-1 saíram de bases americanas para fazer sua ronda pelo Caribe. Tudo isso é um exercício de aclimatação, de preparação. Eles não precisam sobrevoar o território venezuelano. Eles podem disparar do sul do Caribe em águas internacionais e esse míssil percorrer 4.400 quilômetros, 600 quilômetros e atingir seu alvo. O que isso quer dizer é que, ao preparar o mundo internacional para a zona de exclusão, você está dizendo, é por aqui que vamos passar. E pode ser uma fase exclusivamente de drones, como também disse o almirante que foi chefe do Comando Sul. Ele reiterou isso nos programas de domingo, dizendo que é possível, que é isso que pode acontecer, que não é necessário sobrevoar o território. Agora, suponha que o governo venezuelano tenha a audácia de disparar com os mísseis S-300 em menos de 24 horas com os componentes militares que existem. Pode ser destruído toda a aviação venezuelana e todos os sistemas antiaéreos. Isso já te dá supremacia aérea. E quando você tem supremacia aérea, isso significa que já pode sobrevoar o território impunemente. Aqueles 5.000 mísseis de que Maduro falava, que são mísseis de 2.000 metros, 3.000 metros de alcance, não vão alcançar 40.000 pés de altura, onde um F-35 pode lançar uma bomba, que dispara a 150 quilômetros e acerta seu alvo. Em outras palavras, a primeira coisa seria isso: uma chuva de mísseis, mísseis de cruzeiro, drones armados atirando em alvos, drones de observação. Se a Venezuela ousar disparar de volta, ficará sem forças aéreas e sem forças de defesa antiaérea. Isso é o primeiro. Lembre-se, os americanos e muitos exércitos do mundo fazem o que chamam de C-13I, comando, controle, comunicações e inteligência. Os primeiros na lista de alvos, quando você vai entrar em um país, que foi exatamente o que aconteceu no Irã, foram destruídos todos os sistemas antiaéreos, foram atacados postos de comando, onde morreram em um só lugar 12 generais, que estavam todos juntos, o que é uma falha estratégica enorme. E cuidado se o Maduro estiver em um bunker, que ele tenha também com ele os 3 adeptos mais próximos. Mas o que estou te dizendo com isso é que, nessa primeira fase, nem é necessário sequer sobrevoar o território nacional. Essa primeira fase pode ser uma fase que pode durar dias, pode durar até que os objetivos sejam alcançados, porque, afinal de contas, quanto menos drogas puderem ser vendidas, e, aliás, foi detectado um aumento de drogas na Europa, como consequência desse problema de não poderem trazer para os Estados Unidos, estão tentando enviar mais drogas. Na Bélgica também foi feita uma enorme apreensão no segundo porto de Amorã, com 44 toneladas de cocaína. Pegaram porque chegou ao segundo maior porto da Bélgica. E isso está acontecendo, ou seja, há muitos países que estão reagindo a tudo isso. Então isso é o que podemos esperar com a segunda etapa, e quando o governo ceder, seja porque foram embora ou porque foram destituídos, será necessária essa contingência, onde viria a ajuda, onde se estabeleceria o controle, a segurança pública enquanto se forma o novo governo venezuelano. Bem, coronel, agradeço muito pelo tempo e pelas explicações. Em momentos em que isso é anunciado, as pessoas querem saber quais são as etapas, como funciona, o que pode acontecer, o que não pode. E é sempre bom informar. Este é Octávio Pérez, coronel aposentado da Marinha dos Estados Unidos, foi oficial de inteligência. Diga-me, o senhor ia acrescentar algo? Como eu disse, isso não tem período nem tempo definido. Não tem data marcada no calendário? Não tem data marcada no calendário. Isso pode levar dias, semanas. Em outras palavras, o que Maduro realmente deveria fazer se ouvir conselhos é fugir. Porque, caso contrário, vão tirar as peças dele do tabuleiro de xadrez uma a uma
e então ele terá que tomar uma decisão quando talvez já seja tarde demais para ele. Então, é isso. Não pensem que isso é um relógio de 24 horas, 48 horas. Isso vem e vai. E conforme os eventos se desenrolam, as coisas que estão acontecendo são removidas. Muito obrigado novamente. Boa tarde. E para você